pode, se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir, pode vir quente. Pode vir quente, pode vir quente. Yeah! Quem se preparou, né? Aquela pessoa que já, por exemplo, um psicólogo que já conhece essas etapas, inevitavelmente, mesmo assim, ele vai incorrer na negação. Falar, não é isso tudo. E uma segunda pergunta é o seguinte: existe situações em que a pessoa ela vive duas etapas ao mesmo tempo, tipo a raiva e a negação? Sim. Ela não é de ordem cronológica, não, né? Você pode ver todas ao mesmo tempo. Não, ela é uma divisão didática. Pois é, mas o Marcos fez uma pergunta muito interessante. A ordem é essa, né? Negação, geralmente raiva. Geralmente ou é regra? Não, tende a ser. Mas eu posso estar na aceitação e de repente voltar para negação. Eu posso ter negação, ter raiva. E eu vou te fazer uma pergunta porque eu acho que um dos meus poetas favoritos, eu inclusive tive no Chile, onde ele morava, que era o Neruda. E Neruda praticamente morre de tristeza com o golpe que o Allende recebe do Pinochet, né? Que Neruda... E hoje tem aí algumas investigações que ele foi morto envenenado. Eu vi isso. Recente. Mas assim, ele entrou num processo de tristeza profundo depois do golpe que Allende leva de Pinochet. O luto mata? Com certeza. Com certeza. O luto mata. Tanto é que o luto mata, que é comum, né? A gente ouvir, foram casados a vida toda, faleceu, logo que faleceu. Eu conheci um na Bahia que foi 7 dias. Do dia que ela morreu, 55 anos de casado, do dia que ela morreu, ele não comeu mais. Sim. E ele morreu com isso. Mata, com certeza, porque tem a questão do humor deprimido, que faz parte do luto, e que pode vir com intensidade muito alta. E aí mas esse luto que mata, ele não cumpre todas as etapas, porque a fase de aceitação... Ele não vai chegar, né? Não, ele não cumpre. Né? Nem todo luto cumpre, nem todo luto chega na aceitação. Uhum. Aquela pergunta que eu te fiz no começo, então, né? Então, eu já convivi com uma pessoa que xinga o marido que separou dela há 15 anos, mas xinga de ter ódio dele. Tá vendo como a gente volta? Porque acabou a minha vida, não é? Tá vendo como é ciclo, a gente tá voltando? Então, agora ele vai responder a sua pergunta. Isso. Entendeu? A pessoa pode ficar presa numa etapa aí uma vida inteira? E agora que eu lembrei disso, respondendo a sua pergunta. É o seguinte, tem um manual diagnóstico, né, estatístico de transtornos mentais, que é o DSM. E ele classifica o luto de um ponto de vista estatístico, tá? Então não é do ponto de vista idiosincrático. Então ele fala o seguinte, até 6 meses o indivíduo está no luto normal. Aquele luto esperado. Passou disso... É patológico. O luto é patológico. E aí, fora isso, não é só a questão temporal que classifica o luto patológico. Aquela mãe que perde um filho e continua servindo refeição para ele o resto da vida, esse é um luto patológico. Né? Essa mulher que eu nem sei quem, nem quero saber, mas que está há 15 anos, esse é um luto patológico. Pois é, mas aí o que eu pergunto, não poderia ela ter passado todas as etapas do luto, cumpriu, mas essa raiva é necessariamente luto, depois de 15 anos, ou pode ser simplesmente um sentimento patológico, mas não relacionado ao luto? Não, pode ser outro sentimento. Né? Então, por exemplo, talvez ela não tenha aquela questão assim, nossa, eu perdi o fulano. Eu perdi aquele bem ali. Né? Aquele bem. Eu perdi... Talvez não é isso. Talvez a raiva é por outro fator. Um fator financeiro, ou um outro fator. Agora, ou em relação a ela mesma. Ou em relação a ela mesma. Agora, pode ser um processo de luto ainda? Pode. Mesmo? Nossa. Pode ser um processo de luto. Né? E pode ser um processo de luto que ela vai pro resto da vida. Aí ele vai lá e compra um carro novo. Ela fica com raiva. Entendeu? Isso é forma de começar a identificar. Você sabe o que eu imagino? Ou não. Isso também é um relacionamento muitas vezes predatório, né? Porque tem pessoas, eu costumo dizer assim de uma forma até imprudente,
que se uma mulher fala, olha, se você me deixar eu suicido, você tem que deixar ela na mesma hora, sai fora. Por quê? Porque a partir do momento que ela não vive mais, mas ela está tentando chantagear aquela pessoa, falar, olha, se você me deixar, eu me mato. Então, ela além dela tá se anulando, ela não está vivendo, ela está predando outra pessoa para que ela viva a partir de outra pessoa. E ela vai criar um outro processo de adoecimento, além do dela. Então, é claro que a gente tem que ponderar sobre outras coisas também, mas, a priori, deixa essa pessoa. Por quê? Porque um relacionamento, eu acredito que um relacionamento é para você somar, não é para você subtrair ninguém, é para você somar. Né? Então, a partir daquele momento que aponta, já, como diz o Renato Russo, acho que isso não é amor, entendeu? Já é um processo patológico que tem que ser tratado porque passa longe de ser um amor ou uma paixão patológica doentia, né? Quem pode, quem não pode se sacode. Pode vir quente, do porteiro ao presidente. Se você pode vir quente. Quem pode vir quente. Pode vir quente.